Olá, tudo bem? Vamos lá para mais uma série Ânima. Olá, boa noite para vocês. Olá, gente. Estavam aí ansiosos e ansiosas pensando, cadê a série Ânima? Cadê, gente? Então estamos aqui, né? Para mais uma live para aquecer o nosso coração sobre os prazeres da alma, que esse é o objetivo da série Ânima. O objetivo da série Ânima é trabalhar temas que aqueçam o nosso coração. E eu já estou avisando para vocês que a nossa série Ânima está acabando. Nós temos poucos episódios para terminar essa série. E aí, nós estaremos aí sem lives toda semana, de vez em quando eu vou estar por aqui, porque eu vou me dedicar aos cursos, né? Os meus alunos e aqueles que estão aí se matriculando nos nossos cursos vão me ter aí toda semana. Então, você que está aqui hoje participando, aproveita que essa semana nós estamos com matrículas abertas para os cursos da gente. No finalzinho dessa live eu vou falar um pouquinho desses cursos, mas só avisando para vocês que a nossa série Ânima vão ter aí mais uns 2 ou 3 episódios e a gente termina essa série, que foi o tempo aí de aquecer, né, o nosso coração. Tá aí a Patrícia aqui dizendo, doida para chegar semana que vem, que as aulas vão ter início no dia 20. Então, semana que vem aí, nós já estaremos com os novos cursos, né, Patrícia? Também tô aqui doida pra gente voltar os cursos e começar a nossa jornada do segundo semestre. Então, como me inscrever no curso? Marina, você pode ir lá no Instagram da Ser e Pertencer que tem as informações para você. Pelo WhatsApp mesmo você resolve tudo, tá bom? Então aí a Paula, já estou me matriculando, coisa linda, olha, muito bom, muito bom. A Alba, serei sua aluna, bem-vinda, Alba. Então vamos lá, né? Muita alegria, porque se a vida não pode ser organizada ainda, nós podemos organizar como cuidar da nossa vida interior. Então nós podemos começar os nossos encontros de cultivar a nossa vida interior, fortalecer, né? Oi, Socorrinha querida, minha filha, os cabelinhos brancos estão aqui, ó. Que fechou tudo de novo, como é que a gente vai pintar nosso cabelo, não é mesmo? Então vamos lá, minha gente, que o povo já entrou. A Denise Porcina, olá, querida. Aí, dona Eulália tá aí. Oi, mãe, a gente não se viu aí um tempinho. Então tô aqui, viu? Tô aqui. Vamos lá. Hoje o tema aquece o nosso coração e traz um prazer para a alma, porque todos esses temas que nós estamos trabalhando são temas que aquecem a ânima, a nossa alma. São temas que a gente não pode esquecer, independente do que a gente esteja passando. Então nós falamos do perdão, nós falamos do afeto e o que são essas reflexões da gente? Uma forma de aquecer aquilo que nos é fundamental, nos é essencial. Então vamos começar falando sobre a alegria. Então não sei se você anda cultivando a sua alegria, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a alegria, ok? Vamos diferenciar a alegria de ser risonho, de ser festeiro, de gostar de estar junto das pessoas. Vamos diferenciar a alegria do humor, das sensações do nosso corpo. Vamos diferenciar a alegria dos estados e situações onde a gente precisa estar tudo bem. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essa alegria de uma maneira tão mais profunda e o tanto que a gente precisa dela. Nessa série Ânima, a gente começa com uma história.
que vai aquecer o nosso coração. E a história é uma adaptação do conto de Rubem Alves, chamado Assim Nasceu a Alegria. Então preste atenção nessa história, porque ela tem muito a dizer sobre a alegria. Olha só. Eis a história de uma florzinha que, ao nascer, cortou uma das suas pétalas num espinho. Como a pétala partida não doía, e além de macia era a sua amiga mais íntima, a florzinha não se preocupou com isso e vivia feliz, muito feliz. Contudo, certo dia, começou a perceber que as outras flores a olhavam com grandes olhos, olhos de espanto. E foi nesse momento que notou que era um pouquinho diferente das outras flores. Os dias foram passando e ela foi ficando triste, cada vez mais triste, e o jardim ia perdendo o viço que tinha antes. Ela não estava triste por causa da pétala partida. Isso não a incomodava em nada. Estava triste pela forma como as outras flores olhavam para ela. E foi justamente por causa de tudo isso que a pequena flor começou a chorar. Chorou tanto, mais tanto, que a terra molhada, já quase alagada, ao perceber que não aguentava nem mais uma lágrima, começou a ficar preocupada e perguntou: por que brota tanta água desses pequeninos olhos? Perguntou a florzinha, mas a florzinha continuava a chorar. Assim, a terra decidiu pedir socorro à sua amiga árvore, que contou aos pássaros, que voaram e contaram às nuvens, e as nuvens cochicharam aos ouvidos dos anjos, e os anjos juntaram-se e contaram a Deus. E Deus chorou como a florzinha chorava. Não de tristeza pela pétala partida da florzinha, mas pela indelicadeza e falta de compaixão das outras flores. E a partir deste instante, o choro da florzinha transformou-se em chuva, a chuva tornou-se rio, e o rio num imenso mar. Num pequeno intervalo de choro, a florzinha abriu os olhos e ficou admirada com todo o rebuliço à sua volta. Não sabia que era tão querida pela natureza. E ao sorrir, pela primeira vez, um delicioso perfume apoderou-se do seu corpo e alastrou pelas entranhas da natureza, que nunca mais conseguiu viver sem ele. E esse perfume chamou muitos e muitos animaizinhos. Ah, sabe por que é que as outras flores, belas, mas infelizes, não tinham perfume? Porque não sabiam sorrir. O perfume é o sorriso da flor. Essa é a história da florzinha que aprendeu a sorrir e que recebeu de presente o delicioso perfume que iria permanecer com ela e com todas as outras que viessem depois dela, desde que soubessem sorrir. Então isso aqui é uma adaptação de um conto que eu gostaria de começar a nossa live hoje falando como nasceu a alegria. A alegria não nasceu do olhar do outro. A alegria não nasceu da comparação que a gente faz com outras pessoas. A alegria não nasceu de situações externas. A alegria nasceu da descoberta de que a gente pode buscar algo de dentro da gente, que existe dentro da gente, e que faz a gente verdadeiramente sorrir. E com essa história, Assim Nasceu a Alegria, uma adaptação de um conto de Rubem Alves, é que eu quero começar a conversar com vocês sobre a alegria. A palavra alegria, olha que legal, ela significa, nas suas raízes etimológicas, animado.
vivaz. Ânimo leve, algo fecundo, algo que é produtivo, algo que produz. Engraçado porque a ideia da palavra alegria não está relacionada aos humores do nosso corpo que oscilam, nem às sensações que a gente tem que são condicionadas. A gente está falando que a ideia de alegria e a prática da alegria estaria muito ligada à qualidade interior percebida, reconhecida e conhecida por nós. É o animado. Olha que legal. A sensação da alma é a alegria. As sensações do corpo oscilam e estão condicionadas externamente ao que acontece. Por isso que na nossa história, a Florzinha vivia muito bem com ela mesma. Mas quando ela quando ela se avaliou, quando ela foi comparada com outras, ela começou a perceber que a tristeza foi tomando o seu coração, sua vida, sua história, apagando o ânima. Quando a gente fala que um dos termos da palavra alegria é produzir, é algo fecundo, é algo produtivo, tudo que é fecundo em nós, tudo que pode ser produzido por nós, vem de dentro da gente. É o legado da gente, é o dom da gente, é o talento da gente. É aquilo que vem de um ânimo leve e que é colocado nas nossas ações, que é revelado a partir daquilo que a gente faz, a partir daquilo que a gente constrói, a partir daquilo que a gente produz. Por isso que a alegria, ela precisa ser despertada dentro de nós, já que ela vive dentro de nós. Mas a sensação que a gente tem é que a gente conhece a alegria como um estado interior. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Parece que na vida o chamado é da alegria. É dessa disposição animada. E eu vou falar por quê daqui a pouco. Os tipos, de alegria, eu vou falar sobre isso. Mas parece que a gente vai amadurecendo, a gente vai lidando com o labor do viver e a gente vai colocando proteções, cobrindo, apagando um pouco essa animada existência que não carece de nada externo, apenas de uma disposição interior. E talvez a gente entenda um pouco as crianças relacionando com a alegria. Elas estão no estado de ânimo leve. É aquela disposição interior de brincar com tudo que chega, de sorrir com as coisas mais simples, de não saber ainda discernir até que ponto aquele olhar ou aquela palavra tiram de nós ou cobrem aquela condição de ânimo leve. Então, a alegria, para muitos de nós que estamos aqui, ela precisa ser recuperada. Ela precisa ser redescoberta. Porque a nossa alegria hoje se tornou um conceito de felicidade. E a gente não pode confundir a alegria com a felicidade. Para muitas pessoas, a felicidade está associada a uma realização, plenitude e satisfação dos sonhos realizados. Tem muita gente que acha que só vai ser feliz quando. Então a felicidade está sempre no futuro. Mas há uma contradição nesse conceito de felicidade que muitas pessoas carregam. Por quê? Porque para muitas pessoas que sonham e conquistam, quando conquistam, esse estado de plenitude e realização, ele não acontece. E a gente se pergunta,
Por que que há uma insatisfação das pessoas quando elas conquistam aquilo que elas sonharam? A ideia não era eu vou ser feliz quando conseguir aquele trabalho, casar com aquela pessoa, ter aquele filho, comprar aquela casa, fazer aquela viagem. E parece que esses sonhos conquistados, eles não trazem essa satisfação plena. E a gente caminha com uma ideia de felicidade muito ideológica, ilusória. Porque, no fundo, seres finitos, eles não vão encontrar uma satisfação plena. Eles vão encontrar algo que traga uma satisfação temporária. Um estado ali de intensidade. Por isso que a gente não pode confundir a alegria com sensações passageiras. Veja bem, a gente está aqui, muita gente pode falar assim, Milene, eu amo festas. Amo sensações intensas, divertimento, risos exagerados, sentar com os amigos, beber, esquecer os problemas, conversar outras coisas. É um momento de esquecimento das minhas tensões, das pressões, do estresse da vida. Tem muita gente que confunde a alegria com essas sensações passageiras. Há problema de ser bem-humorado, risonho e festivo? Não, claro que não, gente. Tanto que tem muita gente que gosta de festa e que nessa pandemia está sofrendo. Por isso que a gente tem muitos encontros aí clandestinos, perigosos. Por quê? Porque algumas pessoas associam a alegria a sensações passageiras. E uma coisa precisa ficar muito clara aqui pra gente. As sensações do nosso corpo ou dos momentos, elas são passageiras. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Porque às vezes a gente se prejudica porque a gente quer eternizar uma sensação passageira. Então tá tão gostoso ali, tá tão legal conversando com as pessoas, rindo, aliviando o estresse, bebendo um pouquinho para tirar aquela tensão, né, da vida que exige tanto que a gente seja dentro daqueles padrões e essa pressão é muito grande e às vezes aquela sensação tá tão boa que você quer eternizá-la. Aí você passa do limite. Quando você passa do limite, você se machuca e machuca o outro porque você perdeu o controle daquela sensação que deveria ser boa. Ela é passageira, mas como você não aceita que ela seja passageira, você quer eternizá-la. E aí você rompe aquele lugar de sensações passageiras e você perde o controle delas. Então não vamos confundir a alegria com isso, ok? Quando você tiver necessidade de uma sensação passageira, você precisa ter consciência que você tem uma sensação passageira. Foi tão bom, foi bom, a gente aproveitou e passou. Ok? Por isso que tem gente que quando associa a alegria a essas sensações passageiras, fica triste, com ressaca moral, deprimido, porque teve aquela sensação passageira, mas não acessou a alegria. Ok? Então, beleza. Já que a gente definiu aqui algumas coisas, tirando as ilusões e os ideais de felicidade, porque tiramos também a confusão da alegria com as sensações passageiras, e agora a gente precisa entrar na alegria. Se a alegria não está associada à realização, plenitude e nem satisfação das coisas externas, e a gente demonstra isso, a gente percebe isso com as nossas conquistas. As nossas conquistas trazem sensações passageiras que, nossa, aquele esforço valeu a pena. Nossa, que legal isso aqui, eu dei conta de conquistar isso, eu dei conta de realizar isso, que coisa boa, como foi bom isso aqui. Então você tem uma sensação ali de realização, mas ela é finita, ok? Ela não é eterna.
Por isso que muita gente se culpa das suas insatisfações, mesmo olhando a vida ao redor e falando, gente, eu não tenho motivos para ficar insatisfeito. Por que que eu estou insatisfeita? E aí você quer alcançar essa realização plena, mas ela é uma ilusão, ela é um ideal, gente. Porque nós somos seres da finitude. Nós somos seres incompletos. Nós somos seres limitados. Essa plenitude não nos pertence. Como seres humanos, na nossa condição. Por isso que é bom cultivar os sonhos, porque a gente vai cultivando esse caminhar que aprimora a gente, que melhora a gente, não deixa a gente ficar estacionado, tá? Isso é muito importante. E quando a gente fala de sensações passageiras, nossas festas, divertimento, entretenimento, sensações intensas, nossas gargalhadas, os risos exagerados, que às vezes a gente precisa de uma bebidinha para dar o riso exagerado, também não está ligado com a alegria. É um momento. É uma sensação ali onde a gente confraterniza, desestressa, onde a gente ali alivia as nossas tensões de estar assim sempre no prumo, de estar lidando com coisas sérias e burocráticas a nossa vida inteira. Ok? É tanto que nessa pandemia a gente sabe que a turma tá bebendo pra valer, pelo menos toda noite aí tem uma turma bebendo, tem uma turma aí... deixa eu dar uma recuperada diante da incerteza, da insegurança, do medo, de não saber como vai ser o amanhã. O que é isso? Eu tô aliviando aquelas preocupações, aquela ansiedade. Mas eu não tô falando de alegria a respeito disso. Então, como você tá aí, e alegria, Milene? Então vai logo na alegria, Milene? Então coloca logo a gente na alegria, por favor. A alegria, gente, como eu já conceituei ela um pouquinho próximo da palavra, do que significa, ela seria um estado interior que tem a proposta de dar vida. É como a vivacidade da gente. A alegria, para muitos, é a luz do ânima. É a luz do ânima. Por isso que ela traz a ideia de fecundar, de produzir. É o contentamento que vê beleza no que faz. Que vê beleza na maneira como se revela, que se mostra. Então, como é que eu posso entender a alegria como estado? Olha que legal, né? Nós não fomos criados na condição humana para o sofrimento. É tanto que o sofrimento, ele é produto dos nossos apegos. E a gente precisa entender isso. E cada vez que eu sofro, tem algo que revela um apego que tampou, abafou, enfraqueceu a alegria dentro de mim. Então, quando a gente fala da alegria, a gente fala daquilo que traz vida. É o nosso ânima. E para a gente entender essa alegria, que seria o estado da gente, isso quer dizer que nenhuma situação externa é dona da nossa alegria. Nenhum condicionamento é responsável pela nossa alegria. Então, para a gente entender a alegria, eu preciso tirar ela de escrava das situações externas. Porque se a alegria da minha vida, da sua vida, tiver na mão externa, fora de nós, ela vai ser sempre jogada de um lado para o outro. E a gente vai passar a chorar e não mais sorrir, como a florzinha do conto. Então, como é que eu trago a alegria de novo para a condição de ser?
Como é que eu trago alegria de novo para dentro de mim? Como é que eu coloco de novo a alegria como luz que orienta a minha vida por dentro? E aí eu coloquei para vocês os tipos de alegria que nos resgatam dentro da gente. Porque fora da gente são só sensações passageiras. Ok? Tá bom? A alegria de viver é o primeiro tipo de alegria que a gente precisa acender dentro da gente, que a gente precisa resgatar dentro da gente. O que é a alegria de viver? É o simples significado de entender que a nossa vida é a maior riqueza que a gente tem. Que viver é sempre um motivo de gratidão. Que quando eu não consigo ver em mim os motivos que eu preciso ver, eu vou jogar a minha alegria para fora, para que o outro diga e reconheça o que eu preciso reconhecer e ver. Aí, quando eu peço que o outro me dê a alegria de viver, eu perdi o olhar que eu preciso ter sobre mim, sobre a minha vida, e o que na minha vida pode ser fecundo, que pode ser feito por mim, que pode animar a minha vida, trazendo vivacidade a ela. Tem muitas pessoas que não têm alegria de viver porque o olhar que elas têm para elas é o olhar que os outros dão para ela. E quando é o mundo que você tem como óculos para sua vida, você perde a alegria de viver. Porque se eu for basear a minha vida pelo olhar do outro, eu vou sempre estar numa corda bamba ao ponto de cair. Porque o olhar que me aprova, na outra esquina, é o olhar que me reprova. O olhar que me julga ali é o olhar que me aprova daquele lado. Como é que a alegria dá conta disso? Ela não dá. Por isso que a alegria é um resgate da nossa alegria de viver, de entender o significado da nossa vida, dos talentos que temos, das habilidades, mesmo que a gente ainda não saiba muito sobre a gente, daquilo que a gente se deixa no que faz, na capacidade de amar, de servir, de se doar, na capacidade de aprender as coisas, na capacidade de poder ser uma luz e reconhecer que o fato da gente ter o valor pra gente não significa que somos perfeitos e nem perfeitas. Significa que a alegria de viver está dentro da gente, na disposição que a gente coloca e da forma como a gente se vê. A alegria de viver é um resgate que a gente precisa fazer dentro da gente, nos reconhecimentos daquilo que nós já fizemos e fazemos na nossa vida. Ninguém faz tudo de ruim na vida e ninguém faz tudo de bom, mas o que nós fizemos de bom precisa ser reconhecido para resgatar a nossa alegria de viver, acordar a nossa alegria de viver. O segundo tipo é a alegria de ser. A gente fala muito de selfie hoje, né? Que a gente mais tem no Instagram, nas redes sociais, é a turma tirando foto de si mesmo. Que pena que os nossos selfies são para mostrar para os outros. E às vezes a gente precisa tirar selfie para nós. Pra gente entender que a gente precisa aprender a gostar da gente. Então, passar a nossa vida pelo crivo do outro é tirar a alegria do nosso coração.
A alegria de ser é a nossa descoberta constante de que tem um ser que está sendo modelado, tem um ser que está sendo feito, construído, e ele tem uma beleza, ele tem uma bondade, ele tem uma riqueza, ele tem ali experiências que ele carrega, que ele pode contribuir na vida, no espaço aonde ele está. Quando a gente acha que a gente não é capaz, é porque a nossa alegria, essa vivacidade, foi dada para o outro que disse que a gente não é capaz. Quando a gente precisa entregar para o outro para dizer, olha, você é fecundo aqui, você produz ali, você é útil ali. O que você fez? Você entregou para o outro aquilo que você precisava descobrir sobre você. A alegria de ser. E o terceiro tipo, dentro desse nosso encontro com a alegria, é a alegria de pertencer. Nossas pertenças devem estimular a nossa alegria de viver e a nossa alegria de ser. O que são nossas pertenças? São os nossos apegos? Não. Nossas pertenças são aqueles relacionamentos, aquele ambiente, aquele lugar onde nós somos encorajados, incentivados a cultivar essa vivacidade. Que pena que nós temos poucos espaços para despertar cada vez mais a nossa alegria, a nossa fecundidade, a nossa produção. E a produção não precisa ser algo espetacular. Olha a ideia da felicidade, né? As pessoas acham que só vão ser felizes se elas tiverem a aprovação de todos. Ah, minha gente. O próprio Cristo não foi aceito por todos e nem por isso deixou de ser alegria de fecundidade por onde existia e com quem se relacionava. E é engraçado porque a gente tem um episódio na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 15. Inclusive eu vou dar um curso sobre o Evangelho de João, que chamam os sinais para o futuro. O que a gente precisa aprender hoje se a gente quer lá na frente trabalhar, verificar os frutos da nossa vida. E nesse Evangelho de João tem um trecho, capítulo 15, que Jesus está usando exatamente o exemplo da videira e os seus frutos para falar um pouco de nós, que o quanto que a gente precisa estar conectado com a videira para dar frutos. E depois que ele faz um discurso belíssimo para os seus discípulos, ele diz assim: eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós. Aí você fala assim, poxa, então, peraí, na Bíblia, a vontade de Deus, revelada em Jesus, é para que a alegria esteja na gente. Então, a dor e a tristeza não são condições da vontade de Deus para a nossa vida. Não, nunca foram. Mas, como eu gosto de dizer, a gente tem a herança cristã recebida que valoriza mais a cruz do que a ressurreição. Isso significa que valoriza mais a morte do que a vida. E a alegria é o valor da vida. A alegria é o estado ânimo de dentro que dá disposição para a gente. E ela não depende de questões externas. Lembre-se, as questões externas trazem uma sensação passageira. Mas é aqui dentro que a gente acessa a nossa vida verdadeira. Falando então ainda sobre essa nossa alegria, o que mata, apaga, enfraquece a alegria dentro da gente? Colocar a nossa vida submissa às exigências
do outro. É isso que mata, apaga e enfraquece a nossa alegria. Quando eu coloco para o outro, me submeto e deixo que as exigências dele me façam apagar o ânimo leve que existe dentro de cada um de nós. Nós não deveríamos exigir uns dos outros aquilo que não é vivo dentro da gente. Porque quando a gente descobre o que é vivo dentro da gente, não há mais exigências para o outro. A fraternidade entre nós. Por isso que no começo, quando eu estava contando aqui a respeito do conto, né, adaptado de Rubem Alves, eu estava falando sobre a flor. A flor que perdeu a sua alegria quando foi julgada pelo olhar do outro. E resgatou a sua alegria quando sorriu ao perceber que havia todo um movimento da natureza, de Deus, para resgatá-la de dentro. E só pôde sair perfume daquela flor quando ela se resgatou e se retirou das exigências do outro. Então, você quer descobrir a sua alegria? Sorria, descubra o quanto que aqui dentro tem um Deus que gostaria muito que a gente experimentasse a alegria que Ele tem para nós. Olha que legal. Ninguém pode impor a alegria da alma para alguém. Não tem jeito. É preciso acessar a fonte interior da nossa disposição interna. Milene, você está querendo dizer que cada um de nós tem uma disposição interna e que a gente não conhece isso? Sim. A gente se condicionou a ter sempre perto pessoas que precisam dizer pra gente que nós temos uma força. E mesmo que essas pessoas digam pra gente, se a gente não acreditar, aquelas palavras são vazias. Se existe um desenvolvimento espiritual, é aquele que desperta dentro de nós a capacidade de vivaciar, ou vivenciar, ou trazer vida, trazer uma vivacidade, é essa palavra, acho que eu errei no começo, uma vivacidade dentro da gente. Olha que coisa. Nós podemos ser fecundos e fecundas. Nós podemos produzir com a alegria, a vivacidade interior, o estado animado de simplesmente ser. Mas se colocar um monte de coisa em cima da gente, dizendo que a gente não poderia ser, a alegria também passou longe. O prazer da alma. O gosto pela vida passa pela alegria, como acesso do ânimo interior. Aí você pensa que o nosso ânimo interior está condicionado ao que acontece aqui fora. Olha o que nós fizemos com o nosso ânimo interior. Colocamos ele aqui fora e olhamos para tudo e, gente, quando o sol brilhar, o nosso ânimo vai brilhar. Quando chover, o nosso ânimo também vai chorar. Então, nós ficamos com as sensações passageiras e o ânimo também passageiro. E o ânimo é o combustível que nós temos interior para seguir, para ter a alegria de viver, para ter a alegria de ser, para ter a alegria de pertencer. Porque nas nossas pertenças é que a gente vê a demonstração do amor que incentiva, que encoraja a descoberta
daquilo e onde nós podemos ser fecundos, tá? Quando eu vou deixando de perceber o meu ânima, eu vou perdendo a força interior. E quando eu vou perdendo a força interior, eu vou questionar o sentido da vida. E eu não vou ver mais beleza no viver, porque todo o meu olhar está para fora. E aqui fora é instável, oscila, é imprevisível, é impermanente. As coisas estão em variações. Eu não tenho estabilidade fora. E o que nós fizemos? Colocamos todo o nosso ser fora de nós para receber os reconhecimentos daquilo que é instável. Por isso que a gente fica em dúvida o tempo inteiro. Por isso que a gente fica confuso o tempo inteiro, até para tomar uma decisão. Porque as nossas decisões não são frutos da nossa análise interior, das nossas escolhas, do que a gente realmente vai ganhar e perder. As nossas decisões estão nos reconhecimentos fora da gente. Será que fulano vai gostar disso que eu isso aqui? Será que fulano vai agradar? Não, se eu tomar essa decisão aqui, eu vou gerar um conflito. Aí eu vou saindo dessa vivacidade interior que me dá alegria, eu vou saindo da produção e da fecundidade que pertence a mim e vou me escravizando nas instabilidades externas. Vou me acomodando. Aonde que eu vou me acomodando? Na imprevisibilidade. Vou me aprisionando nos desejos estranhos que não são meus. Então nós não nos reconhecemos mais no que fazemos porque nós perdemos a vivacidade interior que é a alegria. E você pensava que a alegria era só rir. Você pensava que a alegria era ter bom humor. Você pensava que a alegria era ser sociável. Você pensava que a alegria era ter muitos amigos. Não, gente. Alegria é o nosso encontro com aquilo que é mais fecundo em nós. Olha que legal. Isso é libertador. Porque a alegria não está condicionada às situações. Ela está esperando uma abertura para ser uma disposição dentro da gente. Isso aqui é muito legal. É olhar para dentro, né? O centro do ânima. E quando eu vou buscar resgatar toda essa fecundidade, esse ânimo leve, essa vida de dentro animada, eu vou descobrindo as possibilidades. Que possibilidades? Onde eu posso fazer algo? Como eu posso fazer algo? Onde eu posso me reconhecer? E aí não é mais o valor daquele de fora que disse que você tem que ser assim, você tem que fazer aquilo, você tem que saber aquilo, você tem que ler aquele livro, você tem que fazer... Não, peraí. Eu preciso descobrir aonde eu sou fecunda, aonde eu produzo, aonde eu me entrego, aonde eu sou. E isso é uma descoberta da luz que eu acendo no ânimo. E isso é alegria. Isso é alegria. O prazer da alma. O lugar onde me vejo como força interior viva. Olha que legal. Esse segundo semestre nosso de cursos vai ter um curso chamado A Força Interior. É um curso só sobre as bem-aventuranças. Onde Jesus fala apenas para os discípulos, os chegados. E bem-aventurança é força interior. E nós vamos estudar cada uma delas para saber onde Jesus ensinou pra gente
que ao despertar a nossa força interior, a gente conseguiria trilhar alguns caminhos importantes para o nosso ser. Tá lá. E a bem-aventurança tem a ver com um estado interior onde a gente marcha, caminha e anda por dentro, não é por fora. Por fora tem muitas paralisias existenciais. Por fora tem muita cegueira para a vida. Por fora tem um sistema que não quer muito que essa força interior floresça. E esse talvez seja o grande conflito que a gente precisa enfrentar. Então, quando a gente fala de alegria, a gente está falando de um estado no qual faz parte da nossa natureza e que a gente precisa descobrir. O nosso animado espírito interno, que é a nossa força para dar conta das instabilidades externas. É nesse sentido. E aí, por falar em alegria, eu trouxe para vocês aqui como... até assisti essa semana, sorri muito, ri muito da série O Diário de um Confinado, que o Bruno Mazzeo, acho que é o Bruno Mazzeo, se eu não me engano, fez na casa dele, trazendo um pouco uma sensação passageira de como a gente lida com os nossos medos, as nossas neuroses e as nossas relações. Então eu indico, como fruto dessa live, a alegria, para que a gente acesse essas sensações passageiras que estão abaladas. Então, nossas sensações passageiras estão abaladas. Toda situação difícil que a gente tem no mundo externo da gente abala as nossas sensações passageiras. Mas o que permanece firme é o quanto que a gente vai acessando por dentro a nossa força interior. E a alegria é uma força que anima a alma, que aquece a alma, que fortalece a alma. O nome do conto que eu li para vocês, que é do Rubem Alves, uma adaptação do Rubem Alves, é Assim Nasceu a Alegria. Tá? É um conto onde ele fala sobre o nascimento da alegria. Valeu a pena estar aqui hoje? Me diga você, tá bom? Que aí ficou aí esse desafio para nós de acessar aqui, ó, a fonte de toda a energia do nosso ser, a alegria, e que eu desejo demais que a gente possa acessar essa força que a gente tem e que nos foi dada, né? Então, vamos lá interagir um pouquinho, vocês que estão aqui, a turma, se tem alguma pergunta, alguma colocação, alguma sugestão, para eu dar aqui os avisos para vocês importantes dessa semana. Primeiro, agradecer a presença de todos vocês aqui nessa live, avisar a vocês que os cursos milenares, vou dar todos eles, estão com matrículas abertas somente essa semana. São 4 cursos online, vamos começar online, tá? Que é legal, vai começar dia 20, agora, semana que vem. Então, nós vamos ter a expansão dos nossos atos, ok? Esse curso é aberto a todos, gente. Qualquer pessoa que quiser estudar, fortalecendo a sua vida interior, venha! Venha e veja, não é isso? Venha e veja. Então, para quem não conhece os meus cursos, eu estudo livros e cartas bíblicas contextualizando para os nossos dias. E a proposta é o desenvolvimento da nossa vida interior. O que Deus deixou pra gente que a gente ainda não sabe, ok? Então, vamos estar estudando a expansão dos nossos atos, como os nossos atos são importantes. Vamos estar estudando o caminho da sabedoria.
Vamos estar estudando os sinais para o futuro e a força interior. São 4 cursos. Você pode acessar a Ser e Pertencer e ter acesso a todos esses cursos, sentindo no seu coração qual curso você deve fazer. Vão ser cursos muito importantes para essa reestruturação da nossa vida em novos tempos. Então, se você quiser organizar a sua vida, pelo menos nesse sentido do segundo semestre, para cuidar da sua vida interior, seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque eu acho que faz muita diferença, tá bom? Isso é muito legal para nós. Quem já estudou aí sabe como esses cursos são importantes. Nascer e Pertencer, Lidiane, você pode nascer e pertencer, que lá no link você já acessa os cursos, já tem um post dos cursos, tá bom? Então, a Laura aí já dizendo que já está matriculada nos sinais, né? Nos sinais dos tempos, nos sinais para o futuro, tá? É a Ser e Pertencer, o Instagram da Ser e Pertencer, pro pessoal aí que tá ouvindo. E a gente vai sair dessa live e ir direto pro YouTube. Vamos lá pro YouTube, que hoje tem a esperança em constância. Estarei falando um pouquinho sobre como manter a constância, nutrindo a esperança. Então você corre pro canal do YouTube, Milene Costa, A Vida em Conexão. Tem vídeo novo lá, então a gente termina a live, vai todo mundo pra lá e a gente fica lá esperando a contagem, né? E é muito legal. Então tem o canal do YouTube, avisando aí pra quem chegou no meio, tá? A série Ânima tá chegando ao fim, então nós temos aí mais 3 episódios e encerramos aqui essa temporada de lives toda semana, porque estarei me dedicando aos cursos semanalmente com os alunos e as alunas. Então, se você quer me encontrar toda semana, faça a matrícula do curso. Vamos lá que a gente vai se ver toda semana e lá a gente conversa e fala um pouquinho sobre a vida. As lives vão ser de vez em quando, tá bom? Não vamos ter toda semana, mas a gente se vê por aí quem não puder fazer os cursos. Mas se eu fosse você, eu faria os cursos. As vagas são limitadas e vão ser muito interessantes. O nome do conto deixa eu pegar aqui, anota aí, gente. Assim Nasceu a Alegria, ok? É um conto adaptado de Rubem Alves. Assim Nasceu a Alegria. Comecei hoje a live contando essa história, tá bom? Então, quero muito agradecer a presença de vocês. Fazer uma oração por você, para que a alegria, que é uma condição interior na qual todos nós fomos criados, ela possa ser despertada, que a gente tire esses óculos, essas roupas todas que nós colocamos em cima da alegria, que abafou a força dela, e que a gente desperte essa alegria, que é uma vivacidade interior, para dar conta das instabilidades externas. E que a alegria, ela é um fortalecimento e um reconhecimento da nossa força. Tá bom? Esse é o resumo daquilo que nós falamos. Diferente das sensações passageiras, não confunda alegria com isso. Diferente da felicidade, não confunda alegria com essa plenitude, essa realização que a gente não vai ter mais nenhuma falta de nada. Isso é uma ideologia, assim, uma ilusão da nossa vida. Então a gente trabalhou esse itinerário aí, tá? Para nossa vida. Bom, a série é Diário de um Confinado, para você rir um pouco, sensações passageiras e talvez abrir espaço para essa condição da alegria brotar, tá bom? Então deixa eu ver o que o povo tá falando aqui. Minha querida, Etienne, minha prima, tá aí. Amiga, a gente vai tentando aqui, né? Ficar bonita, com a alegria no coração. Quando a gente fala da alegria, com essa alegria de ser, ela está muito associada à gratidão. A gratidão porque a gente existe e o fato da gente existir faz muita diferença.
quando a gente reconhece isso, tá? Tá aí a Ana. Façam o curso, gente. Façam mesmo, gente. O curso é muito bom. Eu sempre, quando vou dar um curso, me pergunto se eu faria ele. E todos os meus cursos eu faria, porque eles são muito bons. Beatriz, minha querida, vamos lá despertando a nossa alegria, né? A nossa alegria. Só se começar a fazer o curso, você não vive mais sem ele, é verdade. E a gente encontra toda semana, né? O Carmen, os cursos estão no Instagram aqui da Ser e Pertencer, tá? Eu vou colocar aqui no meu Instagram também um link, cursos híbridos, para você acessar. Mas se você for no Instagram, Carmen, da Ser e Pertencer, você já vai ver os cursos lá, tá bom? O telefone do WhatsApp, você pode resolver tudo por WhatsApp ou por e-mail, ok? Então, vamos lá. Bom, gente, era isso. Que essa semana seja uma semana de despertar da alegria. Que Deus nos ajude a viver essa semana com essa vivacidade interior. Que ajude a gente a contar os nossos dias e que a gente experimente essa alegria que Jesus falou que Ele gostaria que tivesse dentro da gente. Deus não nos criou para sofrer. O sofrimento abate a nossa vivacidade interior, principalmente quando a nossa vida está toda projetada para fora. E a gente precisa fortalecer a nossa vida para dentro, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado. Ó, Ana Cristina aí, que vai se matricular no curso. Bem-vinda, Ana Cristina. Fiquei muito alegre de saber que você vai escolher um curso para fazer parte, né? Isso é muito importante, viu, gente? Então é isso. Agradeço muito a presença de vocês. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a alegria e como a alegria é o nosso desenvolvimento interior. Não deveríamos perder essa condição. Não deveríamos apagar essa condição da nossa vida e da nossa existência. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E que, de alguma forma, eu possa ter deixado algo fecundo na vida de vocês. Uma produção da alegria que existe aqui dentro da minha vida, tá bom? Que Deus continue iluminando a nossa vida, que Deus continue nos mostrando o caminho, independente das nossas crenças. Esse estado divino em nós existe em cada um de nós e precisa ser redescoberto por nós, tá bom? Boa semana para vocês, fiquem em paz e com muita alegria no coração, na vida e na alma. Beijo grande, gente. Até mais, tá bom? A gente se vê por aí. Tchau, tchau.